Iremos iniciar. Um abraço para meu amor aí, Juteles. Alan, satisfação por aqui. Seja bem-vindo, Keila, William. Satisfação. Jacques já está por aqui. Seja bem-vindo, Jacques, também. E já vai conectar aqui também. Thomas, seja bem-vindo. Vou só fixar o tema aqui. Só um minuto, viu, Jacques? Se eu fixar aqui só o tema, para ficar mais fácil aí para quem for acessando. Só um minutinho. Já vou fixar o tema aqui para facilitar. Só um minuto. Pronto. Fixado. Sejam todos bem-vindos. Agradecer aí a presença de todos os amigos, né? O Manuel aí de Maceió, grande amigo. Estou com saudade, viu, Manuel? Pra gente bater aquele nosso papo aí maravilhoso. Então, eu vou me apresentar. Tem amigos aí que já estão acessando, né? Amigos aí do nosso amigo Jacques, que ainda não me conhecem. Então, eu sou Moab Teles. Eu sou formado em administração e contabilidade e há um bom tempo eu comecei a me despertar para a área de desenvolvimento humano, né? Uma área que me apaixonou e assim, cada dia mais eu tenho certeza dessa missão que Deus me confiou, né? De cuidar, de ajudar que as pessoas despertem o melhor que elas já têm dentro delas. Então é uma missão que eu tento honrar a cada dia, né? Quando eu acordo. Então, esse sou eu, né? E eu tive a grata surpresa aí de conhecer o Jacques, através de uma amiga em comum, né? A Poliana, que é aluna dele e parceira hoje de trabalho. Então, ela fez essa ponte para que a gente chegasse nessa live. Então, que muito me honra poder estar compartilhando aqui com o Jacques esse momento, que eu creio que vai fazer sentido aí para muitas pessoas. Então, eu quero mandar um abraço para Josevânia também, a Cleo, em breve a gente vai fazer nossa live, Cleo de Simão Dias, Deise, grande amiga, parceira de trabalho, Lázaro, direto aí do interior da Bahia, Gabriel, que eu vi no colo da mãe, hoje futuro médico, né, já está aí trilhando na área de medicina, na faculdade aqui, na área de medicina. Então, seja bem-vindo, Jacques. Quero agradecer, né, você ter aceito esse convite e gostaria que você se apresentasse aí para que nossos amigos, né, passassem a conhecer um pouco dessa figura que tem também feito uma trajetória maravilhosa aí na vida profissional. Então, seja bem-vindo, boa noite. Muito obrigado. Gostaria de saber se todos estão escutando bem, porque às vezes temos problema no microfone, alguma coisa assim, mas... Tá legal. Tá legal o som. Tá Pronto, tudo meu bem. nome é Jacques Patriota, eu sou inicialmente professor, né? Inicialmente professor. Sempre tive essa vocação mais para o debate e para as ciências humanas, e terminei chegando à psicanálise. Sempre fui apaixonado por filosofia, por história, por sociologia. Conheci primeiro o Freud, cientista social, e depois o Freud, psicanalista, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Todo mundo conhece Freud como psicanalista. Eu conheci Freud primeiro como cientista social, como um cara que escreveu e traduziu obras importantes na filosofia, né, e depois conheci como psicanalista. Depois de uma revista, por acaso, quando eu era adolescente. Só que eu não sei sua origem, mas eu sou do interior. E no interior, a gente, principalmente nordestino, Pernambuco, nós temos uma limitação muito grande na área de cursos, de formações, né? Então eu fui para a história, não tinha filosofia, fui para a história, né? Não tinha psicologia também.
Então, fui para a história, trabalhei um tempo na área da educação, trabalho ainda na área da educação. E mais tarde, quando foi me dado condições, fiz filosofia e fiz também, no caso, antes até de filosofia, fiz a formação em psicanálise. A formação em Perfeito. psicanálise. E aí é aquela questão, né? É nos dada a oportunidade, fazemos com que é possível ser feito e transformamos, né? Quando chega a oportunidade, não esquecemos, colocamos na caixinha, né? Caixinha, não sei se você concorda ou não com essa teoria, mas coloca na caixinha e diz, espera aí, isso não é possível realizar agora. Mas não quer dizer que eu não vou realizar. Bota na caixinha aqui, bota o lembrete e vou fazendo o que é possível ser feito agora com o que eu tenho. Perfeito. E aí, quando chega o momento certo, a gente tira da caixinha e diz, agora é o momento certo. Perfeito. E agora, eu falo demais, viu? Se eu estiver falando demais, me avise. E agora, por incrível que pareça, mano, nós organizamos com outros psicanalistas o Centro de Estudos Psicanalíticos do Nordeste, o CEPEN, e nós estamos chegando aí em Aracaju. Perfeito. Para você ver, quer dizer, nós hoje estamos no Piauí a Sergipe. Maravilha. Maravilha. Então, dá uma boa noite aí para o pessoal que está chegando agora. Poliana, eu já agradeci aí em público, né? Você ter feito a ponte aí para a gente chegar aqui. Poliana é Então, uma pessoa fantástica. agradecer aí a todos que estão aí acessando nossa live. Então, sejam todos bem-vindos. Eu não quero pecar por esquecer ninguém. Então, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho de estar aqui disponibilizando, né? Poderia estar fazendo outra coisa e estar aqui conosco. Então, isso nos honra. Doutora Verônica também, Deise, muito obrigado. Então, vamos botar para fora aí o seu conhecimento, né? Então, doutor Jacques chegou aí na psicanálise, hoje trabalha também dando aula. Existiu alguma inspiração, assim, no início da sua vida que fez você chegar na psicanálise mesmo, assim, teve algo que impulsionou ou não, influência de alguém, como chegou a esse momento? Olha, veja só, até pela própria psicanálise, tem algumas teorias, e eu concordo com elas, que cada escolha que você faz, profissional, é de certa maneira, eu vou utilizar um termo psicanalítico, viu? Uma denúncia de uma falta sua. Uma denúncia de uma falta sua. Então, por exemplo, por que tanta gente se interessa, por exemplo, pela genealogia, ou se interessa, eu me interesso por genealogia também, ou por história, ou em ser médico cirurgião, tá certo? Então não vou me aprofundar muito aqui não, mas de certa maneira demonstra uma falta sua que precisa ser suprida. E graças a essa falta, isso não é ruim, viu pessoal, isso não é ruim. Quando a gente fala em falta em psicanálise, necessariamente não é ruim não. A falta significa que precisa ser preenchida pelo desejo. O desejo faz você se movimentar. Se nós não tivéssemos essa falta, nós estaríamos ainda lá nas savanas africanas. Entendeu? Comendo resto de carniça e subindo nas árvores aí, vivendo como qualquer outro animal. Perfeito. É essa falta que nos torna humano, que nos dá o desejo, que nos faz impulsionar, quer dizer, que faz questionar coisas e criar coisas. É onde todo mundo faz uma coisa de um jeito e a gente, de repente, diz, eu estou incomodado com isso. Entendeu? Não tem aquela história da Revolução Industrial. Isso. Que o cara saía batendo nas portas e ganhava um troquinho para acordar os trabalhadores. Né? Alguém pensa diferente. Alguém diz, espera aí, por que eu tenho que ir até ali? Eu vou criar, sei lá, um estilete, um estilingue, uma zarabatana, alguma coisa aqui para atingir várias casas ao mesmo tempo. Então, essa falta, que não sabe, precisa movimentar. Então, de certa maneira, o ser humano sempre foi um mistério para mim. Eu nunca vi como acabado. E aí, quando eu vi a primeira revista, lá quando eu tinha 14 anos, 15 anos por aí, e eu vi a primeira revista, uma revista antiga, chamada Ego, e eu vi uma imagem falando a respeito de sonhos, interpretação dos sonhos, de Sigmund Freud. E eu vi aquela imagem. Eu disse, puxa, esse cara está dizendo uma coisa que eu nunca tinha visto alguém dizer antes.
está dizendo que existe uma força oculta, uma segunda mente, o inconsciente, que é desconhecido de nós mesmos, que faz parte de nós, eu vou utilizar, não é erro de português não, viu? É nós, é nós, e é como se fosse alguém diferente. E aí, dentro disso, Jacques, dessa autodescoberta, desse autoconhecimento, que é fundamental para o ser humano, a gente chega aqui nesse momento que eu uso essa palavra, né, desafiador, né, que todos temos vivido, e aí várias necessidades, né, eu digo que forçosamente nós somos aí inquietados, né, impulsionados a mudar e se adaptar. E aí a gente percebe que as pessoas que têm mais resistências sofrem mais e quem tem menos resistência supera melhor. Como a psicanálise explica isso? A minha resistência ao novo, existe uma explicação científica sobre isso, dessa resistência e de pessoas que vai se adaptando e vai vivendo ali de forma tranquila e superando todos os obstáculos sem tanto sofrimento? Veja só, é natural do ser humano andar por estradas conhecidas. É natural, é seguro. É seguro. Mas nós vivemos meio que essa dicotomia. Ao mesmo tempo que a estrada segura, que nós sabemos, que conhecemos as pedras, que conhecemos as placas, que sabe de onde sai, aonde chega e por onde passa, também temos dentro de nós meio que eu vou chamar de sentimento, um nômade da descoberta. Essa curiosidade é normal. Tanto é que a curiosidade é tão normal que os sites de fofoca é que tem um bom número. Maior audiência, né? Maior audiência, né? Quem não quer saber, o Big Brother, por exemplo, né? Eu estive agora falando com Tereza, que já tinha sido Big Brother, mas, por exemplo, Big Brother é algo que chama atenção. Por quê? Coloca pessoas numa casa e as pessoas aqui de fora ficam examinando o que possivelmente faria. Né? Então, essa curiosidade é própria do ser humano. Mas ela assusta também. É por isso que ela é contraditória. É contraditória. É por isso que o pai diz aos filhos: estude, faça um concurso, entendeu? Concurso, tenha um emprego público, porque é seguro. Porque é seguro. Mas o próprio pai ou mãe que diz isso, ele tem vontade de chegar, tirar o emprego dele, deixar para lá e investir numa coisa nova, num mercado, numa coisa diferente. Então, a segurança, nós ficamos nessa questão entre a segurança, nessa dicotomia, entre a segurança e o novo. E as pessoas que têm essa capacidade de revisar, de abraçar o novo, não porque é novo, entendeu? Mas tem essa capacidade de curiosidade. Walter Longo diz muito, acho que você conhece muito mais do que eu, o seu Walter Longo, ele diz, o mundo, o futuro é dos curiosos. O futuro é dos curiosos, não é daqueles que têm um monte de diploma, não. De pessoas curiosas. Né? Daquelas pessoas que pegam uma coisa e transformam em outra. E a psicanálise, e aí eu vou voltar um pouquinho para a psicanálise. Lembrando que eu falo demais, você daqui a pouco me deu um corte, viu? Mas, por exemplo, na psicanálise, quais são as pessoas que trazem mais sofrimento para o divã? São as pessoas justamente que têm uma certa resistência à mudança. Em que vê o mundo mudando, as coisas mudando, os valores mudando, e ela fixa lá. Fixa e não, é isso, e o mundo tem que se adaptar ao que eu penso. Aí tem essa flexibilidade. Aí, usando a linguagem popular que a gente fala, chama de síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, eu sou assim mesmo, tal. A pessoa tem resistências, né? E aí a gente percebe no dia a dia, trazendo um pouco para a gestão, né, para a gente fazer esse bate-bola,
eu percebo que as pessoas também, dentro das organizações, as mais resistentes, né? E aí eu digo isso porque nós somos humanos, né? E eu também vivi isso no início da pandemia. Durante o início da pandemia, no ano passado, eu comecei a fazer, e aí o seu está falando aqui, esse é o grande momento de nos transformarmos. Perfeito. E aí, no início da pandemia, eu nunca tinha feito uma live. Eu não tenho tempo que eu faço live, eu tenho pouco tempo. Eu não gostava de vídeo, eu gostava muito do trabalho assim de bastidores, né? E aí eu comecei a ter que aprender a dar aula por vídeo. E aí eu sempre cito esse exemplo que alguns professores diziam para mim lá atrás que não daria aula por vídeo, né, através da tecnologia, né, digitais, de jeito nenhum. Aí eu disse a um amigo, eu disse, e se a pandemia demorar 3 meses? Olha, eu disse isso lá atrás, né? Aí o Julierme, né? A Alencar está falando, a mentalidade é fundamental, né? A mutabilidade, perfeito. É fundamental o desenvolvimento social, intelectual e emocional. Perfeito, Alencar, perfeito, concordo plenamente. Juliano faz parte da direção do CEPEM, viu? Ah, beleza, seja bem-vindo. Aí o que é que acontece? Aí um amigo meu disse, se durar 3 meses a pandemia, olha, eu disse lá atrás, né? Se durar 3 meses, ele disse, eu uso todas as minhas reservas. Eu digo, e se passar de 3 meses? Ele disse, eu vendo o meu carro. Eu disse, e depois que você vender o carro, se você não tiver mais o que vender para você se manter? Aí ele disse, eu dou um jeito, mas eu só volto a dar aula quando for presencial. E isso eu disse lá atrás. Eu acreditava que 2, 3 meses a gente iria ter aí superado tudo isso. E o que é que acontece? A gente já vai há 1 ano, né? Tem 1 ano que a gente está juntos aqui usando a tecnologia, né? A maioria das pessoas tem se comunicado usando as plataformas digitais e ministrado aula usando as plataformas. E aí eu percebo hoje essa pessoa em depressão e continua sem dar aula. Então, aquela resistência de que o ensino. E aí, hoje à tarde, eu estava com vários alunos e eu bati nessa tecla. Quando eu questionei quanto tempo vocês acham que existe o ensino EAD. Então, o ensino EAD no Brasil tem mais de 55 anos. Então, iniciou por carta, né? Por carta, depois evoluiu para rádio, TV, revista. Hoje continua existindo o EAD, só que usando a tecnologia, né? Usando as ferramentas digitais, a internet proporciona uma certa agilidade nessa transmissão da informação. Então, o ensino EAD continua e tem 55 anos. E aí eu cheguei para o aluno e às vezes eu sou meio duro, né? E aí eu disse a eles, vocês usam o WhatsApp, vocês fazem chamada de vídeo para seus amigos, familiares, eles fazem. Eu digo, então eu vou fazer um desafio para vocês. Desinstale o WhatsApp e pare de falar por vídeo com os parentes, porque isso é chato, é bom é presencial. Ah, mas é legal. Eu digo, pronto, então vamos fazer o seguinte, eu posso dar uma aula pelo WhatsApp para vocês e é um vídeo do mesmo jeito. Só que a gente está usando outro nome de ferramenta, que é um vídeo do mesmo jeito. E aí eles realmente, aí começa a quebrar. Mas nós utilizamos as ferramentas digitais para as coisas que a gente acha legal, que a gente concorda, que a gente se sente confortável. Mas as ferramentas digitais podem ser utilizadas ao nosso favor, né, para disseminar o conhecimento. E aí essa resistência, a gente percebe que é um entrave muito grande que as pessoas têm vivido. E eu gostaria essas pessoas que têm essas resistências e chega aí num abismo, né, no sofrimento de entrar em depressão e tal, como a psicanálise explica isso e como ela pode contribuir para que o indivíduo melhor e saia desse quadro? Existe alguma... qual é a técnica? Como seria a orientação para uma pessoa que está passando por isso? Muitas mudanças rápidas, né, bruscas, e aí a pessoa tem essa resistência e não sabe que caminho seguir. Não é maldade dela, mas ela se sente ali sem saber o caminho. Então, eu também quero aproveitar aqui, antes de você responder, mandar um abraço para o grande Bacelar, que é um escritor que eu tive o privilégio de participar aí do lançamento do livro dele. Então é um amigo querido. Seja bem-vindo, viu, Bacelar? Me honra também aqui a sua presença, viu? Muito obrigado. Pode ficar à vontade, doutor. Muito bem, veja só. Primeiro, eu gostaria de fazer uma ressalva na questão da EAD, que você falou aí. Na realidade, o ensino EAD começou com Gutenberg, quando ele fez a impressão do primeiro livro. O cara disse, olha, eu vou escrever minhas ideias aqui, e vou mais longe ainda. Quando ele escreveu os primeiros papiros, e o cara lá na Grécia escrevia, e o cara lá
na Roma, lia. Onde Platão escreveu e o cara lá de Siracusa leu. Então, onde Platão não precisou falar diretamente com ele. Mas onde chegou a Platão informação, né? chegou a informação, chegou o conhecimento. Então, a EAD faz parte, desde que fizeram os primeiros escritos, faz parte da história da humanidade. Tá certo? Nós queremos adquirir conhecimento. Eu pessoalmente, prefiro muitas vezes, claro que eu gosto de um bom debate presencial, tá certo? Mas eu hoje prefiro muitas vezes a EAD, porque eu crio meu ritmo. Tem dia que você está a fim de você ler muito e você pega livros e lê um livro, 2 por dia, e tem dia que você não está a fim de ler muita coisa, está a fim de assistir uma série na Netflix. Tá certo, não é verdade? Então você tem esse ritmo que eu não recomendo muito para adolescente, mas para adulto, a gente consegue fazer isso, porque a gente sabe o que quer, sabe onde quer chegar, sabe o que quer aprender, sabe o que quer aprender. Veja só, a terapia psicanalítica é uma terapia do indivíduo. A psicanálise ela serve para ler a sociedade. Tanto é que eu disse a você que conheci muito Freud, mais como cientista social do que necessariamente como psicanalista. Depois sou como psicanalista. Então, muitas vezes, você no divã, você tem que entender por que essa pessoa tem essa resistência à mudança. É possível você criar uma fórmula ou uma técnica só para dizer que todo mundo tem aquela resistência pelo mesmo motivo? Não. Cada pessoa vai ter uma resistência de uma maneira diferente. Às vezes são medos infantis. Às vezes são traumas que a pessoa passou. Às vezes é resistência. Eu vi aqui, você falou da pandemia, eu vi aqui professores contratados, não era do quadro, pedindo revogação do contrato. Não vou dar aula EAD. Não vou dar aula à distância, não sei utilizar esse Google Meet, não sei utilizar nada disso. Ora, não sabe utilizar, mas pode aprender. Há alguns anos atrás, ninguém sabe utilizar um cartão de crédito. Hoje todo mundo sabe. Antigamente você ia pegar o saldo diretamente num caixa. Hoje você pega pelo seu celular. Então, vai aprendendo. Agora, normalmente, as pessoas têm uma resistência. Porque o passado é sempre seguro. O passado é sempre seguro, porque é conhecido. Perfeito. O futuro é sempre uma incógnita. O futuro... Então as pessoas muitas vezes que têm alguma coisa de pessimista, e aí você como administrador sabe muito bem que nas empresas você precisa ser otimista, né? Se o cara abrir uma empresa já pensando, já sendo pessimista, ele não vai durar 2 meses. É mais difícil ainda, né? Mais difícil ainda. Então você tem que ser otimista. O capitalismo, nesse sentido, ele é muito bom, porque faz com que as pessoas que sejam otimistas consigam. E aí, Jacques, você falou sobre algo de futuro, né? Que o passado é mais confortável porque é conhecido. O futuro assusta porque a gente não sabe o que é que nos aguarda. Como o nível de ansiedade, né? Como é que é estabelecido no nosso cérebro, na nossa cabeça, né? Falando de forma bem popular. Como é que estabelece aquela ansiedade no indivíduo que ele começa a viver aquele modo acelerado, se preocupando muito com o que pode acontecer no futuro, mas também sem conseguir agir. E aí eu sempre bato na tecla que o futuro eu começo a fazer hoje, com a atitude hoje. Então, boas ações provocam boas reações lá na frente. Mas um indivíduo que está aí, estabelecido aí com esse nível de estresse lá em cima, ansiedade, como a psicanálise ela define isso, como é que ela trata isso, como é que ela enxerga isso no indivíduo? O que causa sofrimento é a pessoa entender que não tem controle sobre as coisas. Repita aí, por favor. Olha lá, o que gente, causa sofrimento, o que causa sofrimento é as pessoas se conscientizarem que não têm controle sobre as coisas. Perfeito. Então, isso causa uma ansiedade terrível. Porque depende do seu cliente vir
Depende da escolha do seu cliente. E se não vender? E se ninguém quiser? O si desse tamanho, né? Isso. Aí começa a criar uma ansiedade, que até a ansiedade normal, se ser patológica, ela é boa, porque cria uma energia para você. Mas quando se torna ansiedade patológica, quer dizer, eu fico mobilizado porque eu não sei se alguém vai agir. Ora, eu não tenho controle sobre as ações dos outros. Eu tenho controle no máximo e limitadamente sobre as minhas atitudes. Então, a vida não é alguma coisa que você vai dizer, eu vou fazer isso e isso vai ter um resultado. Não, peraí, eu vou fazer isso, eu vou pegar uma metáfora. Vou sair lá do Egito com o meu povo, né, Moisés guiando, e eu vou dizer o seguinte, peraí, eu não sei para onde estou indo, mas eu sei que não quero me tornar escravo. E aí eu encontro o mar vermelho à minha frente. E eu tenho que tomar uma atitude. Vou enfrentar o exército de Faraó ou vou tentar atravessar o mar? E aí, sem entrar em questões religiosas, tá certo? Eu não olho para trás para o Faraó nem para coisa, eu olho para o mar vermelho. E aí, vou fazer o possível para atravessar. E o mar só se abre quando você decide atravessar. Enquanto você não decidir atravessar, o mar não se abre. Eu estou transformando numa metáfora, né? Numa metáfora. Então, a vida é mais como uma onda de surfer. Quer dizer, você chega lá e vai seguindo do que necessariamente você ter controle. Você não pode controlar as ondas. Você não pode controlar as ondas. Você não pode controlar a pandemia. Você não pode dizer, eu quero isso, eu não quero aquilo. Mas, espera ainda, veio a pandemia, o que é que eu posso fazer agora? Eu não vou ficar parado. Eu não vou ficar parado. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, poxa, os alunos estão querendo aula. Eu não sei mexer. Eu até brinquei com você esse dia, que eu não sei mexer, não. Você até disse que mandar um editor que era mais fácil, né? Então, veja só. Por quê? Não sei mexer, mas vou aprender. Com certeza. Cara, a primeira live que eu fiz, eu passei vergonha. que o cara ficou lá do outro lado. Como é que eu faço para entrar? E na sua cabeça, entrar onde, pelo amor de Deus? Entrar onde, cara? Agora eu sei que aperta aí e o cara aceita lá do outro lado. Então, eu não sabia. Então, Jacques, está empático. Então tá empático, eu também passei por isso. Mas você vai ter medo e vai se esconder na caverna? De jeito nenhum. Ou você vai dizer o seguinte, eu vou enfrentar o que tem que ser enfrentado. Entendeu? Tem que enfrentar o que tem que ser enfrentado. Tá certo? Viver é perigoso. Viver é perigoso. Não viver é pior ainda. Com certeza. Que você vai morrer na inércia. É melhor morrer conhecendo o mundo que morrer trancado numa caverna. Com então, certeza. Essa é a vontade de potência que Nietzsche fala, que muitas pessoas falam, que as pessoas muitas vezes não entendem. Entendeu? Aí você diz, Jacques, isso é um pouco diferente da psicanálise. Sim, é um pouco diferente, mas é a psicanálise que faz com que você, por outros meios, você consiga ter posse dessa vontade, dessa potência, dessa capacidade de transformar as coisas, de transformar primeiro você, depois as coisas ao seu redor. É a psicanálise que faz despertar essa força. Não como chaves, não como palavras de ordem ou empolgação temporária, mas que você consiga tomar posse disso aqui. Se você se torne, eu vou utilizar até um termo muito mais assim, você se torne, de certa maneira, um vencedor naquilo que você quer vencer. Eu vou repetir. Vencedor naquilo que você quer vencer. Porque tem muita gente que pensa que vencedor é porque conseguiu muito dinheiro ou isso, aquilo. Não, cara, não esqueça isso. Esqueça isso. Pode ser que para alguns seja, não, eu quero ser vencedor porque eu quero conseguir uma empresa... Tal coisa, né? Tem uma coisa específica, né? Mas vencedor é você ser vencedor naquilo que você quer vencer, naquilo que você se propõe a fazer no mundo, a chegar a algum lugar. Aí, Jacques, dentro desse vencedor, eu olho para essa palavra, né? Vencedor, uma pessoa que vence dor. Dor em que sentido? Então, eu preciso conquistar algo que eu desejo, então ali é minha dor, é meu ponto fraco, meu objetivo. Então, é uma dor no bom sentido.
E aí eu Isso. venço essa dor, eu conquisto e supero e conquisto esse objetivo, eu vou ao encontro desse meu objetivo. Então nós somos vencedores, né? Nós vencemos dores e conquistamos o que a gente deseja com atitude. Então, isso que você falou também que me chamou a atenção com relação à motivação momentânea. E aí eu vou falar numa visão administrativa, né, que é mais minha área, e você manda ver aí na sua área que você é o cara da psicanálise. Eu vou falar do foco administrativo. Às vezes, ou muitas vezes, as empresas me solicitam uma palestra que eu estou querendo dar um gás para a minha equipe. E aí eu digo a ele, eu digo, amigão, palestra motivacional tem prazo de validade. É como se fosse uma injeção, é um remédio de dor de cabeça. Eu passo a dor de cabeça, mas eu não fui no ponto crucial, ali, que gere transformação. Então, nós precisamos fazer um trabalho que gere transformações, não que gere algo momentâneo, porque sua equipe, 7 dias ou 10 dias depois, ela vai voltar a ser o que era, porque isso é momentâneo. Então, eu também... aí eu queria que você explicasse, através, assim, na sua linha, né, da sua profissão, né, psicanálise, como é que gera essa questão da motivação temporária. Como eu posso conseguir gerar uma motivação a longo prazo, né? Realmente o indivíduo ter vontade de trilhar, saber o seu propósito de vida aqui, e é aquilo que você falou no início da live, que nós, administradores, a gente chama do nosso combustível, né? Quando eu acordo de manhã e eu sei o que eu quero cumprir como missão, como indivíduo aqui temporariamente nessa terra, eu tenho o meu combustível, eu acordo com vontade de executar tal coisa. É isso que me impulsiona a querer viver a cada dia para cumprir um propósito. Como a psicanálise enxerga isso? Como é que eu desperto isso no indivíduo e como a psicanálise olha para isso de uma automotivação, né? Ali que o indivíduo tem? Olha, veja só. São duas coisas. A psicanálise, ela dá essas chaves, de certa maneira, para você compreender o organismo da empresa, da publicidade, do marketing. Tá certo? O sobrinho de Freud era, vamos usar um termo de hoje, marqueteiro. Entendeu? Trabalhava com propaganda lá em Nova York. O sobrinho de Freud. A psicanálise em si, ela não trabalha necessariamente com motivação, mas com o despertar da potência. Porque o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa procura o psicanalista por algum sofrimento, um sofrimento que pode estar relacionado ao trabalho, à família, a ele mesmo, a problemas que ele está causando no trabalho sem saber por quê. Por que é que ele está boicotando sua vida? Então, por vários sofrimentos, ele procura o psicanalista. No caso do psicanalista, diretamente com ele como indivíduo, lá no divã, o psicanalista vai tentar fazer com que ele descubra quais são os elementos inconscientes que estão controlando sua vida. Poderia dizer que são os bloqueadores, né? Os bloqueadores, quer dizer, de forma inconsciente. Ele não sabe por quê. Ele não sabe por quê. E a gente também pode usar a palavra, né, que na gestão a gente usa das crenças limitantes, né, do indivíduo. Seria isso também, né? Isso. Muitas vezes crenças que ele nem sabe que tem. Mas está lá fixado. Mas que está lá registrado, está lá inscrito e que ele faz inevitavelmente. Tipo assim, ele fez o trabalho todo certinho e aí quando chega perto da promoção... Ele se sabota. Uma força oculta, ele faz uma besteira bem grande que destrói todo o trabalho que ele fez. E ele perdeu a promoção. E aí ele vem o sentimento, dois sentimentos, de frustração e ao mesmo tempo de felicidade, porque é como se ele tivesse realizado um desejo oculto. E aí eu vou citar um exemplo meu dentro disso que você trouxe aí, que eu vivi, efetivamente. Eu tinha o desejo de fazer um curso, e aí eu passei vários anos sonhando em fazer esse curso. Quando eu entrei nesse curso, eu entrei num ritmo bem disciplinado. Quando eu cheguei perto da metade do curso, eu comecei a me sabotar, porque era como se eu achasse que eu não tinha... como se eu não merecesse conquistar o prêmio que era receber o certificado. Eu vivi isso, gente. E aí eu comecei a puxar minha autorresponsabilidade e eu disse, caramba, eu preciso avançar, porque se eu não avançar com isso,
várias outras coisas. Isso é a minha leitura como leigo do assunto, né? Isso avaliando a minha cabeça, eu pensava isso. Eu digo, eu preciso vencer isso, senão outras coisas, quando eu estiver perto de conquistar, eu vou me sabotar de novo. E aí eu comecei a... Olha só que fantástico aconteceu isso. Olha. Eu fiquei quase 2 anos e eu fiz a metade do curso. Quando iniciou a pandemia, eu estava de férias de alguns trabalhos, eu estava de férias e eu fiquei mais tempo em casa porque eu aproveitei e juntei esses momentos livres para eu ficar mais em casa. Quando eu fiquei de férias em casa, em um mês, eu fiz a outra metade do curso que eu fiz em 2 anos. Só para vocês entenderem, porque eu passei por isso. E aí eu disse, eu preciso vencer, porque quem manda na minha atitude sou eu. Eu não vou ser controlado pela minha mente. Eu preciso controlar a minha mente. Isso era eu falando para mim mesmo. E aí eu comecei a focar no planejamento e cumprir a duras penas, sofrendo. Quando terminou, foi como se tirasse uma carreta das minhas costas. Eu digo, caramba, é possível. Depois disso, eu percebi que as outras coisas que eu tenho me comprometido em realizar, eu tenho também conseguido cumprir. Mas, às vezes, eu ainda me pego, quando chega perto da conquista, eu dou uma sabotada. E aí, eu queria que você explicasse... Como se não merecesse aquilo. Como é que se instala isso no indivíduo? Como é que se instala isso no indivíduo? Eu nasci e como é que vai sendo construído lá da infância até adulto? Cheguei adulto e eu tenho um monte de crença ali que eu me saboto em vários pontos. Como é que explica isso? Crença, mas ao mesmo tempo também, que você chama de crença, nós chamamos o seguinte. A criança em si, ela existe para realizar, de certa maneira, como desejo dos pais. E essas ordens, às vezes, ou esses desejos são contraditórios. Tipo, é porque é meio complicado explicar na linguagem, mas eu vou tentar sintetizar. Mas está maravilhoso, está maravilhoso. Sintetizar. Esse menino não vai ser nada. Quando diz isso, de certa maneira, registra um desejo, e a criança quer realizar o desejo dos pais. Tá certo? Então, se ele for alguma coisa, ele não está realizando o desejo dos pais. Compreendeu? Compreendi. Então, ele luta para ser, mas ao mesmo tempo, na hora H, ele quer para que ele realize o desejo dos pais. Quando eu digo desejo dos pais, é que ele acha que os pais têm aquele desejo. Isso é uma questão inconsciente. O inconsciente, ele é atemporal. O inconsciente não sabe que fulano tem 30 anos, entendeu? O inconsciente olha e diz, e vê a criança de 5 anos. Na hora que está fazendo alguma coisa, é a criança de 7 anos que está fazendo. Então, seja uma pós, seja muitas vezes uma faculdade, seja coisa. Então, tem muita coisa na mente inconsciente que foi colocada justamente, não porque os pais queiram, não porque eles planejaram colocar isso, mas que foi entendido pela mente inconsciente dessa maneira. Falando sobre a questão da empresa, que você falou, a gente muitas vezes precisa, em alguns momentos, se você me permite fazer essa observação, de empolgação, nem que seja, você falou a questão de longo prazo, mas às vezes em pequeno prazo nós precisamos também. Às vezes nós precisamos de operação de guerra, às vezes em empresa. Eu não estou me metendo na sua área, não. Sei que você sabe muito mais, mas também eu já tive alguma experiência nessa área aí. E a gente, às vezes, precisa de operações de guerra. Quer dizer, do incentivo para realizar algo. Eu já fui diretor de escola, algumas coisas, e às vezes estava professor desmotivado, isso, aquilo. Claro que a gente tem como trabalhar para que o professor se engaja, vista a camisa da escola, tudo, mas às vezes está tudo desmotivado. E a gente precisa de alguma coisa para startar, né? Isso, para tocar fogo no pessoal. Eu me lembro, eu não sei, está tentando me lembrar aqui, se foi Pizon ou foi outro conquistador espanhol, que quando veio para, acho que foi para o México, não me lembro, agora desculpa essa falha, chegou aqui nas Américas, e tocou fogo nos navios. Não sei se você conhece essa história. Não. Tocou fogo nos navios e disse, olha,
Não tem como voltar não, viu? Agora temos que conquistar o Império Azteca. Não temos saída. Quer dizer, não chega a gente ter que criar essa motivação toda para os nossos funcionários, né, para os nossos colaboradores. Mas que, de certa maneira, para operações de guerras, para operações emergenciais, nós precisamos criar. Agora mesmo, com pandemia. Agora mesmo, com pandemia. Poxa, vendedores que não tinham WhatsApp. Precisa ter. Então eu vi e acompanho algumas coisas aqui nas lojas da região e eu vi coisas fantásticas. Agora, nesse segundo lockdown, esse segundo fechamento aí que houve, eu já vi vendedores mandar mensagem e dizer, pessoal, qualquer coisa, nós temos esses produtos, nós mandamos entregar. Inovou. Não foi preciso o dono da loja, o empresário, dizer que ele fizesse isso, não. Ele tem que ganhar a comissão dele, ele começou a utilizar as redes sociais para vender os produtos. Para vender os produtos. Eu mando entregar, eu entrego, eu faço isso, aquilo. Quer dizer, teve. Quem não se adaptou... Sofreu. Quem não se adaptou, sofreu. Ô Jacques, o Bacelar, ele é escritor aqui de Sergipe, né, uma grande figura, e aí ele está falando, o excesso de informações, né, acumulada em nossa mente pode confundir ou inibir as nossas ações práticas? É uma pergunta do Bacelar. Com certeza, com certeza. Veja só, nós estamos tendo hoje um processo de informações demais. Mas essas informações não estão fazendo as sinapses necessárias na nossa mente. O que é sinapses? Explica aí para o pessoal. As comunicações entre os neurônios. Neurais. Né? Isso. Então, o que é que está acontecendo? Eu pego um livro e vou ler. Quando eu estou lendo, de certa maneira, eu estou tendo um diálogo com o autor. Eu estou utilizando a imaginação. Como é que está se tendo hoje? Hoje as pessoas estão lendo menos os livros e lendo mais manchete. Ou coisa sintética nas redes sociais. E que aí, quando a gente espreme, chega a sair o sangue, né? Também. Mas aí pega qualquer coisa, pega uma frase, pega uma coisa e não diz a informação, não se aprofunda. Então, muita coisa você decorava, eu não sei quantos anos você tem, mas, por exemplo, eu sou da época que decorava o telefone da casa da mãe. Eu tenho 22 anos. Então não tem não. De profissão. Veja só, mas eu sou da época que decorava o telefone da casa da mãe. Entendeu? Decorava o telefone da casa da mãe, decorava o telefone da casa da avó, decorava o telefone da casa da tia. Eu lembro do primeiro número. Eu guri, eu tinha 6 anos de idade. Era 231-6639. Nem existe mais esse número. Pois é, hoje em dia, se você perguntar o telefone de alguém, ele vai dizer, espera aí pega o celular... E vai olhar lá. E vai olhar. E vai olhar. Claro que tem muitas mudanças aí nisso aí, mas a gente meio que está sendo bombardeado por informações de péssima qualidade. Como preservar a cabeça? Como filtrar isso? Qual é a dica? Então, qual é o problema? As pessoas não estão tendo maturidade, as crianças, os jovens, de conseguir fazer uma limpeza, uma decantação do que se deve guardar e o que não se deve guardar. E aí, vocês veem, adolescente hoje com problema de memória, adolescente sem conseguir se concentrar, sofrendo de ansiedade, sem conseguir se desligar das redes sociais, porque você precisa se desligar em alguns momentos. A gente trabalha com redes sociais, mas a gente precisa em alguns momentos se desligar e passar para uma leitura. Não consegue fazer isso. Então, eu vou utilizar um termo que eu acho bem interessante, não é meu, é de outra pessoa, que utiliza da inteligência e a exteligência. Quer dizer, aquilo que está fora de você. Você tem acesso constante na internet, qualquer informação que você quiser. Você tem, sei lá, milhares de bibliotecas de Alexandria, que era a maior biblioteca do mundo, à disposição.
à disposição. Você tem todas essas informações. Agora, você não consegue absorver isso para que sua mente consiga fazer as conexões. E aí ter criatividade. Porque você só vai ter criatividade, você só vai ter os insights na sua vida se você tiver conhecimento. Você pegando a informação só da rede, não transforma em nada. Não faz sentido, não faz sentido. Não faz né? sentido. E aí a gente poderia falar popularmente, né, para os nossos seguidores aqui, que seria como se eu tivesse uma coxa de retalho, né? Que não vai ter uma uniformidade. Eu não vou utilizar aquilo para algo útil, né? Vai ficar tudo recortado e eu não aprofundo nada. E aí, eu não sei se você já ouviu falar de clínica de desintoxicação tecnológica. Já ouviu falar disso, né? Aqui no Brasil. Então, gente, em São Paulo já tem muita clínica de desintoxicação tecnológica. O que é que o senhor já sabe sobre isso? Me explica aí para... Na verdade, eu tenho um conhecimento vago sobre isso aqui. Né? Já li algumas reportagens, tá certo? Que, veja só, nós temos uma tendência humana a nos viciarmos. A gente chama de adicção. Isso que eu queria perguntar também. A pessoa entra na rede social e se vicia, né? E aí tem várias clínicas. Como é que a psicanálise explica essa questão do vício? Como é que a pessoa entra nisso? Veja só, o vício é uma falta. Tá certo? Em que você, de algum momento, com alguma coisa, fez com que você se sentisse bem. Aí registra, né? Aí registra isso e você tende a repetir esse comportamento para se sentir bem. Porque dá prazer. Isso é, eu recebi um fora da namorada e eu vou fumar um baseado. E o baseado fez com que eu me sentisse bem. Naquele momento, né? Naquele momento. Então, eu agora recebi um fora no meu trabalho, com uma diminuição salarial, alguma coisa. Fui agora beber, eu fui fumar o baseado que me fez sentir bem. Aí o cérebro... Mas vamos trocar de maconha, que é proibido, vamos colocar uma coisa que é lícita. Chocolate. Chocolate. Me senti triste, pego uma barra de chocolate ou um sorvete e vou tomar. Aqui dali. Quando eu estou comendo a gordura do sorvete ou do chocolate, meu corpo... Alegria total. Alegria total. Tá certo? Mas vamos colocar agora na questão das redes sociais. Eu tive uma frustração qualquer, num concurso, ou em qualquer canto, e vou agora navegar, né? Navegar nas redes sociais. Cara, você pode navegar 1 hora, 2, você não sente que você navegou aqui dali. Que você ficou 2 horas nas redes sociais. Você não percebe que você ficou 2, 3 horas nas redes sociais. Quer dizer, uma vez eu perguntei a uma aluna, foi um aluno na verdade, eu disse, olha, não pode usar celular na sala de aula não, tem que prestar atenção. Era ensino médio. Aí ele disse, não estou usando não. Eu disse, e o que é isso no seu ouvido? Ele disse, não, isso é para me sentir seguro. Aí mostrou que realmente não estava conectado com o celular. O celular estava no bolso e ele estava com isso só para acalentar ele, né? Compare isso a ele estar com o copo de cerveja ou de uísque na mão perto, só para dizer, eu me sinto seguro com isso aqui perto. Eu não preciso estar bebendo não, mas eu preciso estar seguro com isso aqui. Eu não posso comer aquela caixa de chocolate, mas ela tem que estar lá no meu armário, porque eu sei que eu posso precisar. Transmite segurança em saber que ela está lá na hora que eu quiser. Saber que tá lá. É a mesma coisa. Então, assim, o ser humano, grande parte dos seres humanos, tem uma tendência à neurose obsessiva. Ou tem uma tendência a esse tipo de repetição. Né? Tem uma tendência a procurar um certo prazer e a fugir da dor. A fugir da dor. Toda criança faz isso. E o adulto, que ainda mantém a criança dentro de si, repete. Tornar-se adulto, de certa maneira, é você entender que a vida é dor e que a vida é felicidade.
que você passa momentos felizes e momentos tristes. Que você está sofrendo naquele momento, mas que aquele sofrimento não é eterno. Que você vai ter resiliência suficiente para passar aquele momento. Perfeito. É saber que você recebeu um fora do seu namorado ou de sua namorada, E tá tudo mas bem. que você que permanece vivo, que vai sofrer, que não vai negar o sofrimento, vai Tá sofrer. falhando aí tá falhando um pouquinho o microfone aí, não é não? Ah, tá bom, tá certo. Então Mas voltou voltei. agora. Agora voltou. Voltou. Pronto, então, de algum momento você recebeu um fora do seu companheiro, da sua companheira, e que você vai sofrer, e que é normal que sofra, E que é isso normal nos que, fortalece, né? e que nos fortalece, e que vamos continuar a viver. Quer Perfeito. dizer, isso é se tornar adulto. Amadurecer, né? Amadurecer. A criança as pessoas grandes, que ainda permanecem criança, né? Essas, quando recebe qualquer frustração, qualquer fora, qualquer sofrimento, qualquer coisa, pensa que o mundo vai se destruir. E que ele não vai sobreviver. E que ele não vai sobreviver. Parece que está se despedaçando. E isso daí é a criança que permanece ainda dentro do adulto. E que ela não conseguiu ainda amadurecer. E dizer, criança, está na hora de crescer. Vamos crescer. Né? Que você não tem mais 7, 8, 9 anos. Né? Você não vai se desmontar porque você quebrou seu carrinho. Porque você quebrou sua boneca. Né? Você não vai se desplantar. Você pode agora, como adulto, comprar uma outra boneca, outro carrinho, e que vai permanecer. Né? Que Perfeito. permanece inteiro. E como superar um vício? Eu tenho um vício com algo, existe alguma dica assim que poderia ser passada para os nossos seguidores? Tenho um vício de tal coisa, eu identifiquei, isso me incomoda, mas eu não consigo largar. Vício Pronto. simples, né? De acessar demais o celular, vício com jogos eletrônicos, né? É outro É. vício que é comum a gente ver no dia a dia. Esses tipos de vícios mais simples possíveis, que a gente vê amigos nossos envolvidos, como eu trabalho isso para superar? Pronto, veja só. Primeiro, vamos entender o que é o viciado. Existe uma palavrinha que tem sua origem latina, que chama adito. Adito lá na Roma Antiga, era o cara que se tornava escravo por uma dívida. Quer dizer, eu tinha uma dívida, não conseguia pagar, e aí me tornava escravo daquela pessoa que eu estava devendo por um certo tempo, até que essa dívida fosse paga. E geralmente não era paga. Ficava escravo por um bom tempo. Tá certo? Isso era lá da Roma Antiga, chamada dito. O viciado é mais ou menos isso. É uma dívida que ele acha que tem Consigo mesmo, né? consigo mesmo e que ele precisa pagar de alguma maneira. Então não importa com que é o objeto. Se é o chocolate, se é a rede social, se é o álcool ou se é alguma droga mais pesada. Tá certo? O princípio é o mesmo. A intensidade é que vai mudar. E o risco, claro. Que você se viciar em cocaína não é a mesma coisa que você